Olá, meu nome é Valesca Petek, eu sou mentora de carreira e de comunicação. Essa história toda começou quando eu me graduei em Relações Públicas, que é um curso na área de comunicação, fiz uma especialização nessa área e estava seguindo uma carreira muito linear, esperada para quem se formava nesse curso. Então, eu comecei a trabalhar na comunicação interna, que é um setor que geralmente, na maioria das empresas, fica ali dentro do Departamento de Recursos Humanos. E foi assim que eu entrei no RH. Eu atuei na área de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, e outras coisinhas mais que surgiam ali de demandas e que eu escutava muito, coloca para a Valesca que ela vai saber fazer. Tudo relacionado a essa área do RH voltada a desenvolvimento de pessoas. Trabalhei em algumas empresas, as mais famosas são a Tilibra e a Volvo, e sou muito grata por essas vivências, eu aprendi muito estando dentro dessas empresas. E aí chegou o ano de 2020, que foi um ano de muitas mudanças para mim, para todos nós, né, por conta da pandemia, mas antes e depois da pandemia, eu já também somei alguns outros desafios. Em janeiro de 2020, eu me divorciei. Em março, nós tivemos oficialmente o início da pandemia aqui no Brasil. Em setembro, eu fui demitida por realmente não ter ali uma demanda de trabalho. Acho que muitas empresas tiveram, né, essa necessidade de reajustar o quadro de funcionários. E, nossa, foi um momento muito difícil, porque por mais que eu já tivesse vontade de considerar outros caminhos para minha carreira, é, é estranho passar por uma demissão pela primeira vez, eu me senti um pouco perdida. E nesse momento eu pensei, bom, já estou tendo vários fechamentos de ciclo, né? Com relação ao relacionamento, ao trabalho, e eu já tinha vontade também de buscar morar em outras cidades, mas eu não tinha ideia do que eu ia fazer, então eu só estava ali naquele cenário de fechamentos de ciclo, mas sem nenhum plano do que eu iria fazer. Nesse momento eu decidi vender tudo que eu tinha, voltei para casa da minha mãe e falei, bom, vou lá me reconectar com as minhas raízes e pensar sobre o que fazer. E foi nessa época que eu escolhi empreender, porque eu olhei para a minha trajetória, eu já tinha sido professora de idiomas, eu já tinha trabalhado, então, né, com algo relacionado à educação, com inglês e espanhol, eu já tinha trabalhado em grandes empresas, na área de RH, e eu também era formada em comunicação e eu gostava muito disso, então eu decidi reunir essas pontas de uma maneira que eu pudesse fazer algo que combinasse comigo e que usufruísse ao máximo de todo esse meu repertório. E foi assim que eu decidi empreender. Então, em janeiro de 2021, eu lancei a minha empresa, que sou eu mesma. Até hoje eu sou uma eu presa, então faz quase 5 anos que eu atuo com isso. E eu amo o meu trabalho, me identifico muito com o que eu faço. E eu vejo que essa fase de transição e descobertas foi muito importante para eu realmente encontrar algo que combinasse comigo e que se beneficiasse de tudo que eu tinha para oferecer. Hoje eu trabalho resumidamente, eu posso pensar ali em 5 frentes, né? A primeira é para quem, assim como eu, estava um pouco perdida, né? Alguém que não se sente tão feliz com a carreira e está buscando repensar os seus próximos passos. Então, eu trabalho com testes de perfil, né? Algo que eu aprendi durante a minha vivência dentro de grandes empresas. Então, eu ajudo pessoas que estão buscando se encontrar. Também ajudo pessoas a se prepararem para processos seletivos, e aí a gente pode dividir em duas partes. A questão de contar nossa história mesmo, por escrito, que envolve currículo, LinkedIn e outras plataformas, como a Gup, por exemplo, e a parte verbal, que elas são as entrevistas de emprego, né, que é o momento onde a gente tem ali uma oportunidade de contar nossa história. E isso tudo é importantíssimo, depende muito de a gente ter clareza do que a gente busca, né? Para eu poder contar uma história que demonstre para quem está me entrevistando que eu sei o que eu quero e que eu estou preparada para aquela posição. Um quarto ponto
é o suporte que eu dou a profissionais que, assim como eu, já estão numa fase da carreira que eles se sentem felizes, estão no cargo que gostariam, ou são empreendedores, então, de alguma forma, já estão nessa posição que gostariam e buscam dar um próximo passo. Então, serem reconhecidos como referência nas suas áreas, palestrarem, poderem ter bons relacionamentos, e a gente sabe, né, que para ser promovido, ou qualquer outro caminho que a gente queira tomar, é importante a gente se fortalecer e fortalecer as nossas relações. Então, é uma mentoria que eu tenho voltada apenas, especificamente ao tema de networking, comunicação, relacionamento interpessoal. Então, é um tema que eu amo. Inclusive, estou lançando um livro sobre isso. Ele se chama Converse com Quem Você Quiser. E ele fala sobre como a gente pode chegar em lugares que o currículo sozinho não alcança. Então, estou bem animada para falar cada vez mais sobre esse tema. E uma última frente seria tudo isso que eu falei, só que voltado a empresas. Então, com treinamentos e palestras. Então, quando eu olho para o que eu faço hoje, né, e o meu intuito aqui não é só ficar fazendo uma propaganda do meu trabalho, mas é mostrar que tudo que eu fiz ao longo da minha vida pessoal e também da minha carreira me fortaleceu para eu desenvolver as habilidades necessárias para hoje eu fazer o que eu faço, fazer com alegria, gostando, realmente sou feliz com o meu trabalho e conseguindo entregar algo que eu já tenho naturalmente. Então, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para quem estiver ouvindo, de olhar para dentro, sempre começa lá no autoconhecimento, né? Então, olhar para dentro e entender o que da sua trajetória você consegue reunir para tornar uma combinação única. Então, não existe outra pessoa que tenha passado pelos mesmos passos que eu passei, assim como não existe outra pessoa que tenha passado pelos mesmos passos que você passou. Então, olhe para sua história, para sua trajetória e identifique como você pode unir itens. Cada vez mais a gente vê profissionais, eu vejo isso muito, né, na área de mentoria de carreira, que a gente não precisa escolher uma coisa ou outra. Na maioria das vezes, nós conseguimos unir e usar vários elementos ao mesmo tempo. Isso que nos torna profissionais cada vez mais ricos. Então, eu agradeço muito pelo convite, espero que esse breve relato inspire outras pessoas que possam estar se sentindo um pouco perdidas a encontrarem um caminho em que elas possam, que você que está me ouvindo, possa usar o máximo do seu potencial, porque com certeza o mundo precisa de cada um de nós. Obrigada.